Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Aqui no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Temos o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 / e canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel Maciel. Eu transmito sempre antecipadamente a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 6 de fevereiro de 2023, segunda-feira, memória de São Paulo Mick e companheiros. São Paulo Mick e companheiros que morreram em 1597, mártires em Nagasaki, Japão, em número de 26. Eram 6 missionários franciscanos espanhóis, 3 catequistas jesuítas japoneses e 17 leigos japoneses. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, já que eles são mártires de Cristo, e o ofício é o de memória. Vamos às leituras. Primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 1, versículos do 1 ao 19. No princípio Deus criou o céu e a terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E a luz chamou dia, e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo das que estavam em cima do firmamento. E assim se fez. Ao firmamento Deus chamou céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, e apareça o solo enxuto, e assim se fez. Ao solo enxuto Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que era bom. Deus disse: a terra faça brotar vegetação, e plantas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, que tenham nele sua semente sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu vegetação e plantas que trazem semente segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto, tendo nele a semente da sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as épocas e os dias e os anos, e que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir ao dia e o luzeiro menor para presidir à noite e as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para alumiar a terra, para presidir ao dia e à noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. E houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial, Salmo 103 na Bíblia Vulgata e 104 na Bíblia de Jerusalém. Versículos do 1º ao 2º, 5º ao 6º, 10º e 12, 24 e 35. Refrão 31b. Alegre-se o Senhor em suas obras. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Alegre-se o Senhor em suas obras. A terra vós firmastes em suas bases. Ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriam como um manto, e as águas
envolviam as montanhas. Alegre-se o Senhor em suas obras. Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes que passam serpeando entre as montanhas. Às suas margens vêm morar os passarinhos, entre os ramos eles erguem o seu canto. Alegre-se o Senhor em suas obras. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas! Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Alegre-se o Senhor em suas obras. Repitamos! Alegre-se o Senhor em suas obras. Agora vamos ao Evangelho. Antes, a aclamação ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 6, versículos de 53 a 56. Aleluia, 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 aleluia. Colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste, ao menos a barra de sua veste. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 6, versículos dos 53 ao 56. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos acabaram de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, vejamos o que está. Reflexão ou explicação do Evangelho. Vejamos o que diz a Bíblia Sagrada, edição pastoral. O episódio mostra o verdadeiro Deus sendo revelado em Jesus. Eu sou, conforme Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Os discípulos não conseguem ver a presença de Deus em Jesus porque não entenderam o acontecimento dos pães. Para quem não entende que o comércio e a posse devem ser substituídos pelo dom e pela partilha, Jesus se torna fantasma ou apenas fazedor de milagres que provoca medo e não a presença do Deus verdadeiro. É uma explicação não muito interessante para nós, né? Tem uma outra aqui, do livro Palavra e Vida 2013. Vamos ver o que diz aqui. Novamente nos encontramos com este relato evangélico. Atualmente existem muitos que gostariam de tocar a borda do manto de Jesus. Diz o Evangelho que os que o tocavam ficavam curados. É a força da fé que vai sempre mais longe do que sob um ponto de vista puramente racional. Não sei se na atualidade ocorrem muitos milagres ou não, mas uma coisa é certa: aqueles que vivem com essa fé profunda é como se tivessem suas raízes plantadas no que é a fonte da vida, e com essa vida nos presenteiam. Vamos a mais uma reflexão melhor, vamos ver aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Vamos ver se a gente encontra uma explicação melhor. As multidões se aglomeram ao redor de Jesus, pois onde impera a doença, ele faz brotar a vida. Os doentes não eram benquistos na comunidade judaica. Aliás, muitos deles eram forçados a viver afastados do convívio humano, como era o caso dos leprosos.
Jesus não divide os doentes em categorias, ao contrário, acode a todos. Ele era a única esperança desses marginalizados. Familiares e amigos dos enfermos se unem para carregá-los em macas e colocá-los aos pés de Jesus. Não exigem muita coisa, apenas pedem licença para tocar no seu manto, certos de que ficarão curados, pois sabem que o seu contato comunica vida. Com efeito, todos os que nele tocavam eram salvos. Recebiam não só a cura física, mas a saúde completa, pois podiam reintegrar-se à sociedade e levar vida digna. Essa explicação aqui foi bem melhor do que as outras duas, né? Agora vamos aos santos do dia. Olha, tem São Gastão, bispo que viveu até o ano 540, enviado por São Remígio, bispo de Reims, para Arras, França, ou Arras, né? França, normalmente a sílaba tônica é a última. Conquistou o rei Clovis, aliás, catequizou o rei Clovis, restabelecendo a igreja local, e a dirigiu durante cerca de 40 anos. Santo Amando de Elnon, bispo também, viveu até 679. Foi eleito bispo após longos anos de vida eremítica. Pregou missões na região de Flandres e ao longo do Danúbio. Morreu no mosteiro de Elnon, na França, por ele fundado. São Brinolfo Algotsson, bispo também. Viveu até 1317, bispo de Skara, na Suécia. Santo Afonso Maria Fusco, presbítero, viveu até 1910. Fundou em Angri, Itália, a Congregação das Irmãs de São João Batista. São Mateus Correia, presbítero e mártir, viveu até 1927. Durante a perseguição contra a igreja, se recusou a revelar um segredo de confissão e por isso foi fuzilado em Durango, México. Beato Francisco Spinelli, presbítero, viveu até 1913. Foi professor do seminário, diretor espiritual e conselheiro de várias comunidades femininas. Junto com Santa Gertrudes Comensoli, fundou a Congregação das Irmãs Adoradoras do Santíssimo Sacramento. Faleceu em Cremona, na Itália. Agora vamos ao site do Vaticano, porque nós temos aqui algumas informações sobre São Paulo Miki, presbítero e companheiros, mártires japoneses. São Paulo Miki tem muitas primazias. Além de ser o primeiro mártir cristão japonês do Japão e não um missionário estrangeiro, também teve a primazia de ter sido o primeiro religioso nativo do país do sol nascente, embora não tenha conseguido ser ordenado sacerdote devido à falta de um bispo. Paulo Miki nasceu em Kyoto, capital cultural do arquipélago, em 1556, provavelmente em uma família convertida por São Francisco Xavier, que em 1550 transcorreu 2 anos no país, para onde levou pela primeira vez a Companhia de Jesus. 30 anos depois, a comunidade cristã local já contava 200.000 fiéis. Aos 5 anos de idade, Paulo recebeu o batismo e foi enviado para estudar no colégio dos jesuítas, dos quais nunca mais se separou. Por causa da sua língua e cultura, encontrou muitas dificuldades em estudar latim. Em compensação, tornou-se um especialista em religiosidade local, que fez dele um excelente pregador capaz de manter contato com as autoridades budistas. Naqueles anos, o clima era turbulento, por isso Paulo voltou para sua casa após uma visita a Roma, onde foi recebido pelo Papa Gregório XIII, que também era repleto de amor por Jesus. Percorreu todos os cantos do seu país, levando a palavra e suscitando muitas conversões. De repente, a situação do país mudou um pouco por causa do comportamento dos cristãos marinheiros espanhóis que chegavam ao Japão. Depois, pelas divergências entre as ordens missionárias que chegaram ao país em 1596. Então, Shogun Hideyoshi
militar samurai, começou uma violenta perseguição contra os cristãos. Paulo foi preso e no cárcere encontrou 6 franciscanos, 3 jesuítas e 17 leigos convertidos, inclusive 2 meninos muito jovens. Foram 27 os mártires que morreram crucificados no Monte Tateyama de Nagasaki, em 5 de fevereiro de 1597. Da sua cruz, Paulo Miki perdoou seus algozes e pronunciou um sermão final apaixonado, exortando todos a seguir a Cristo para serem salvos, como Cristo. Pouco antes de expirar, Paulo invocou a Deus Pai, em cujas mãos entregou o seu espírito. Paulo Miki foi canonizado 3 séculos mais tarde, pelo Papa Pio IX. Precisamente naqueles anos, seu martírio, narrado em um livro, inspirou a obra missionária de um seminarista vêneto, Daniel Comboni, futuro apóstolo da África. Outro santo de 6 de fevereiro, Santa Doroteia, virgem mártir. Doroteia era uma jovem que no final do século III viveu em Cesareia, na Capadócia, uma região da Ásia Menor, onde florescia uma das primeiras comunidades cristãs. Ao abraçar a fé no Senhor desde pequena, distinguiu-se pelo longo tempo que passava em oração, pelo sacrifício do jejum e pelas obras de caridade com o próximo. Naquela época, a Cesareia estava sob o comando do pretor Saprício, perseguidor dos cristãos. Tendo sido informado da fama de Doroteia, mandou prendê-la, obrigando-a a oferecer sacrifícios aos deuses. Apesar das ameaças de ser lançada na fogueira, a jovem permaneceu firme na sua decisão de não abjurar a sua fé. Então Saprício a confiou a outras 2 jovens, Crista e Calista, que antes dela haviam renunciado a Jesus para salvar suas vidas. A ideia do perseguidor, porém, deu êxito contrário. Doroteia converteu as 2 jovens ao cristianismo. Assim, ambas as donzelas sofreram o martírio antes dela. O milagre da cesta de maçãs e rosas ficou famoso. Vamos falar do milagre? Ao ser conduzida ao patíbulo, Doroteia manteve a promessa que havia feito muito tempo antes ao juiz Teófilo, que, durante a sentença de condenação à morte por decapitação, a desafiou dizendo: envie-me maçãs e rosas do paraíso. Então, pouco antes de ser assassinado, o juiz viu um anjo que, em pleno inverno, lhe entregou uma cesta com 3 rosas e 3 maçãs. Imediatamente ele também acreditou. Como havia acontecido com Crista e Calista, a grande fé de Doroteia, sustentada por um evento prodigioso, levou ao Senhor outra alma, a de Teófilo, que por sua profissão de fé também foi condenado à morte. De fato, a sua memória litúrgica está associada à de Santa Doroteia, no mesmo dia 6 de fevereiro. São Paulo Miki e companheiros e Santa Doroteia, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai. El Shaddai significa Deus onipotente, o Deus do impossível. Ele proverá aquilo que você suplica se for para o seu bem. E do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os nossos irmãos separados, evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, Maranata ou Maranatá, o resultado é o mesmo, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Vamos reconhecer nossa situação de peregrinos perecíveis aqui nessa terra, de efêmeros, para que consigamos, na vinda de Jesus, no retorno dele, o novo paraíso, o novo Éden, o novo céu. Perdão, Senhor, pelos pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. E me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.